Olá, bom dia! Como estão vocês? Estamos aqui mais um dia juntos, né? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho que nós devemos seguir e escutar a voz daquele que nos chama, de Jesus Cristo, né? Graças a Deus, como sempre, a previsão do tempo. Hoje já choveu, né? Mas agora está fazendo um sol maravilhoso. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelo sol que Ele nos manda e pela chuva, né? Que vem lavar tudo. Bom, vamos começar hoje pelo nosso alvo litúrgico. Nós vamos ter aqui hoje, o texto é Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Então, nosso texto aqui é Seguir Jesus sem medo. Esse vai ter o texto. Hoje eu não vou falar muito sobre o Evangelho, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o mês vocacional, certo? Então, vocês, como sempre, né, que vocês como pais, vocês leiam o Evangelho em casa com as suas crianças. E vocês, crianças que estão vendo, né, vamos ver. Aqui tem um roteirozinho, né? Como pensar melhor esse texto bíblico. Então, pede que releia os versículos calmamente, em voz alta. Pense como os discípulos se sentiram ao ver Jesus. Reflita sobre o ânimo de Pedro ao andar sobre as águas. E depois sobre o seu desespero de afundar. Avalie as palavras de Jesus também, assim. Por que duvidaste? E concluir com uma oração. Está aqui, bem direitinho. Tem uma atividade complementar, certo? Então, está bem explicadozinho, né? Esse texto de Jesus, né? Em que Jesus deixa os discípulos, né? Manda os discípulos ir na barca e ele fica um pouco para orar. E os discípulos vão para o alto mar e quando chega lá tem uma tempestade, eles ficam desesperados. E aí Jesus vem, né? Jesus vem para eles. Quando chega, eles, meu Deus, quem é? Assustados, né? E Jesus diz, não tenham medo. Não tenham medo. E Pedro, quando vê Jesus, ele pede a Pedro, Senhor, se tu estás andando sobre as águas, eu também posso ir. Jesus, venha. E ele foi, mas no meio do caminho ele duvidou que ele estava andando sobre as águas, e na hora que ele duvidou, ele afundou, né? Então, é essa passagem, né? Jesus mostra aos discípulos que eles estão ainda com pouca fé, né? Tá bom? Então, Jesus diz para eles, venham, não tenham medo. E a gente não é para ter medo de nada com Jesus, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mês vocacional. Semana passada, eu coloquei mês vocacional, né? Mas eu falava só no Evangelho, porque, como eu disse, eram aqueles 4 evangelhos que a gente ia falar sobre eles. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o mês vocacional. Então, vamos ver sobre o mês vocacional. Teve início aqui no Brasil em 1981, né? Ele foi instituído, né? Então, os bispos eles se reuniram numa assembleia e nessa Assembleia Geral dos Bispos eles decidiram instituir o mês vocacional no Brasil. Qual era o objetivo dos bispos? Eles queriam conscientizar as comunidades das responsabilidades que a gente tem nesse processo vocacional. Porque quando a gente fala em vocação, todo mundo pensa logo padre, bispo, freira, mas nunca pensa que nós também, né? Nós estamos incluídos. Então, esse ano vocacional, ele foi exatamente para conscientizar as comunidades, certo? Depois que eles pensaram, instituíram, né, o ano vocacional, então, em 1983, né, foi o primeiro ano vocacional. Foi lançado no Brasil o primeiro ano vocacional. Um folhetinho, né, que vem um subsídio, e vem sobre o ano vocacional.
Então, eles lançaram. Nesse primeiro ano, né, foi em 1983, que o tema era Vem e Segue-me. Todo mundo ali para ter aquela nova consciência, uma nova mentalidade do que era vocação. Né? Então, eles pensaram assim, né? Esse tema foi muito importante, porque esse Vem, né, é um chamado para você permanecer, é um chamado pessoal, para você permanecer e estar com Jesus, para você se tornar discípulo e discípula de Jesus, que é o nosso grande mestre. Então, depois, o segue-me, né, é a missão. Então, segue-me é seguir, seguir, o seguimento, a prática de Jesus. Então, seguir aquilo que Jesus disse. Como vocês estão vendo, estão na catequese, né? E sempre estão aprendendo o Evangelho de Jesus Cristo, né? Como era que Jesus fazia, a maneira como ele ensinava as populações, né? As pessoas, como ele amava, né? Como ele acolhia. Então, tudo isso a gente vai fazer na nossa missão. Esse segmento de Jesus é exatamente a gente acolher, a gente amar o irmão, a gente saber das necessidades que ele tem. Né? Então, né, vocação é a gente dar a vida pelo outro, dar a vida pela igreja, dar a vida para que o que Jesus quer aconteça. Certo? Então, essa palavra vocação, tem uma derivação do latim, ela é derivada do latim, que ela significa chamado. Né? Na igreja, o sentido da vocação é o apelo de Deus que chama uma pessoa para a missão ou para o serviço. Então, todos nós somos chamados para uma missão e para um serviço. Mesmo você que é pequenininho, né? Mesmo você que ainda não está adulto, mas é agora, é nesse momento que você começa a pensar, né? Como é que Deus lhe chama? O apelo que Deus faz para você, né? Para você prestar atenção à catequese e aprender dele, porque Jesus é muito lindo, né? E como ele traz coisas maravilhosas para a gente, né? Então, quando a gente nasce, a gente já tem uma vocação, né? Que é a vocação à vida. E todas as pessoas que nascem, já nascem assim com um desejo de encontrar algo maior. De encontrar algo maior. Todas as pessoas, mesmo aqueles que não conhecem Deus, eles têm um desejo assim de transcender. Sabe que existe algo maior do que ele, né? E que ele quer conhecer. E ele sempre está atrás e quer aprender. Então, é importante, né, que a gente saber disso, né? Então, nós assim, a gente, não é a gente que escolhe, né? A gente não são, quem nos escolhe é o Pai. Jesus, através do seu Filho, né? O Pai nos escolhe. Então, nós somos escolhidos. Todos nós que nascemos somos escolhidos, né? A vocação que a gente recebe, logo quando a gente é pequenininho, a gente já recebe aquela vocação através do batismo. Né? Nossos pais nos levam na igreja, né? E se comprometem a assumir perante Deus, né? A assumir, a fazer parte dessa grande família dos filhos e filhas de Deus. Então, o seu pai, sua mãe, seus padrinhos, eles se comprometeram a estar junto com você e a fazer de você uma pessoa, né, que vai seguir Jesus. Certo? Então, é uma responsabilidade dos pais e dos padrinhos. Estar junto com você, lhe ajudar, lhe mostrar sempre esse caminho, né? Porque Jesus lhe chamou através do batismo. Né? Nós somos chamados. Né? Então, nós somos chamados a seguir Jesus, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então,
É isso que nós queremos para a gente. Nós queremos um caminho para seguir, uma verdade e uma vida. Então, quando a gente segue Jesus, a gente tem vida, a gente vive feliz, né? Vive feliz. Agora, claro, não é assim. Não vai só ter felicidades, não, vai ter momentos de dificuldades. Mas quando a gente tem Jesus no nosso meio, as dificuldades desaparecem. Né? A gente consegue superar as dificuldades. Tá? Então, nesse ano, nós temos o mês vocacional. Cada um de vocês, se vocês quiserem, né, porque existe um subsídio para esse mês vocacional. E ele não serve só para esse mês agora não, de agosto. Ele serve para o mês inteiro. Então, se os pais de vocês quiserem, vai lá ali naquela uma livraria que tem embaixo do Palácio do Bispo. Lá tem esse subsídio para o mês vocacional. E é muito importante, porque ele é muito lindo, traz coisas maravilhosas. Tá? Então, aí a gente vai ver qual vai ser o tema deste ano. Qual é o tema do mês vocacional? Né? Então, está escrito aí no cartaz. Vocês estão vendo esse cartaz que está do lado de mim. Não é isso? Então, lá ele diz assim: amados e chamados por Deus. E o lema é: és precioso aos meus olhos, eu te amo. Olha que coisa linda. Está em Isaías, capítulo 43, versículo 4. Que coisa maravilhosa a gente saber, né, que somos amados e chamados por Deus. E que nós somos preciosos aos olhos dele. E que ele nos ama. Né? Então tem esse cartaz aí bonito, maravilhoso, que foi feito com muito carinho. Né? Quem fez esse cartaz foi o padre Reinaldo Leitão. Né? Ele é diretor de uma revista que se chama Rogate. Então, no cartaz tem esse lema. Então, você vai ver aí que nós olhando o cartaz, a gente vê assim um coração. Né? E o coração, ele está em vermelho. Né? Ele está em vermelho o coração. Que é o sinal, esse coração em vermelho, ele lembra assim, que é o sinal do amor. Ele lembra o amor de Deus, no qual nós somos escolhidos e chamados. Né? Aí nesse coração, se você olhar direitinho, nesse coração, nós temos no centro, assim, uma chaga, né? No centro. Tem uma chaga. Assim. Dentro dessa chaga, tem a chaga, né? Tem a chaga, assim, e tem um rio que passa. Está em azul, né? Esse rio. A chaga é um sinal da entrega. Né? Nós nos entregamos, né? E o rio nos faz lembrar o batismo, que é a origem de todas as vocações. Então, quando a gente vai se batizar, né, vem a água e banha, né, nos banha. Né? Normalmente, naquela época, se fazia no rio. Hoje, como a gente está na cidade, não tem um rio, a gente faz numa pia batismal. Né? Quando o padre coloca a água em você. Então, a água do batismo. Né? Então, acima assim do coração, vocês vão ver aqui acima do coração, tem uma, uma semente. E essa semente está meio abrindo assim, né? Então, essa semente, ela é a semente vocacional da Trindade. Porque a vocação, né, é uma semente de Deus que ele planta no nosso coração, no coração de cada pessoa. Então, quando ele planta essa semente, ela precisa crescer, precisa germinar, crescer e florescer. Então, ela está aí, as pontinhas, né? Então, representando aí a Trindade. Como o padre Reinaldo, ele foi maravilhoso, né? Isso aí. Então, do outro lado do símbolo, a gente tem uma rede, né? Vocês estão vendo uma rede aí, né? Tem uma rede assim com vários peixes, né? E essa rede nos faz lembrar essa animação vocacional que nós temos, né? Que a igreja faz, né? Nós somos chamados a ser pescadores.
Se lembra, quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando. E Jesus chamou eles e disse, vocês de agora em diante serão pescadores de homens. Vocês lembram disso no Evangelho que a gente viu, não é isso? Então, essa rede aí, né, nós somos pescadores. E nessa rede estão vários peixes, que esses peixes aí representam toda a humanidade. Também no cartaz estão presentes duas mãos, em referência àquele que chama e àquele que ama. Então, tem uma mão em cima e tem outra mão aqui na parte de baixo. Vocês olham, tem uma assim de um lado, uma para um lado, outra para o outro. São duas mãos. Ele é uma que chama e aquele que ama. As mãos mostram o serviço, o trabalho, o comprometimento dos animadores, inspirado pelo grande animador nosso, que é Jesus Cristo, né? Que quem nos anima, quem nos faz fazer todas as coisas é Jesus Cristo. Então, esse cartaz aí, ele é muito significativo. É muito lindo, foi muito inspirado, né? É uma proposta, né, para que a gente se una no mutirão de oração e que a gente juntos, né, levemos Jesus para frente, levemos essa grande obra da igreja. Então, aí está a descrição do cartaz. Então, nessa primeira semana que passou, né, começou no dia 2 de agosto, mês vocacional, a comemoração para as vocações. Então, na primeira semana de agosto, de 2 a 8, né, são recordadas as vocações dos diáconos, dos presbíteros e dos bispos. Então, todos os ministérios ordenados. Você viu, né? Dia do padre, foi dia 4. Né? Então, como os padres ficam felizes eles ficam tão felizes assim, né? De recordar tudo isso, aquele dia maravilhoso. É um dia para pensar na sua vocação. É um dia, assim, para ele voltar, às vezes está meio desanimado. Nós estamos, assim, nesse momento, no momento de pandemia. Tantos padres, tantos diáconos, tantos bispos que morreram da Covid-19, né? Então, e os outros, os amigos, às vezes eles ficam meio tristes. Eles, assim, meu Deus, a gente não pode sair, a gente não está podendo sair para ter aquele contato com as pessoas, para pegar no outro, né? Mas Deus dá várias formas, nós temos várias formas de chegar junto. E aí Deus vai inspirando cada um, né? Cada um, como fazer. Né? No nosso caso aqui, eu não posso estar com vocês. Então, Deus me inspirou o quê? Fazer esse vídeo. Eu espero que esteja servindo para vocês. Mas aí Ele me inspirou isso. Então, quantas pessoas são inspiradas para fazer alguma coisa, mas não deixar de cumprir a sua missão? Então, a partir de amanhã, né, que é a segunda semana do mês, então essa segunda semana do mês vocacional, que é de 9 a 15 de agosto, né? Então é a vez de lembrar a vocação da família, né? A vocação do pai, a vocação da mãe, a vocação dos filhos, né? Então, a pastoral familiar celebra a celebração nacional da família. Então, ele também coloca os subsídios para que a gente veja, né? Quem quiser pode comprar também esse subsídio da família, que é muito importante para vocês acompanharem, saber, estar por dentro do que acontece na igreja. Às vezes, a gente diz assim, a igreja não faz nada, não sei o quê, porque a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não participa, não sabe o que a igreja está fazendo. Se você participa, se você vai sempre à Eucaristia, todo domingo, você vai saber do que acontece na sua paróquia, vai saber dos avisos e vai saber do que a igreja como um todo no Brasil, o que é que ela está fazendo, né? Às vezes a gente fica de fora, não procura. A gente também não deve esperar só pelos padres, não. A gente tem que procurar, tem que ler, né? Tem que fazer pesquisa. É importante. Vocês já vão aprender de agora. Se lembram, um dia eu disse a vocês que os meninos, antigamente, na época de Jesus, né?
Eles colocavam a palavra de Deus aqui na testa. Para quê? Para não se esquecer. Na porta das casas, nos banheiros das casas. Para onde você estiver, você vê, né, a palavra. Então, a gente tem que ter esse interesse de procurar e de saber das coisas. Né? Então, de 9 a 15 é a vocação. Então, nós vamos ter domingo aquela beleza, né? Que é o dia dos pais também. Então, já é mais uma alegria, né? Nosso pai. Então, muito carinho com o seu pai. Faça alguma coisa para ele. Abrace ele. Não sei se agora na pandemia, se vocês estão podendo abraçar. Mas diga, papai, o senhor é importante para mim. Né? Diga o quanto ele é importante para você. Porque às vezes ele não sabe. Você está ali junto dele, mas você nunca disse a ele que ele é importante. Então diga, papai, você é muito importante para mim. Eu lhe amo. Certo? Eu acho que esse é o maior presente que o pai gostaria de receber. A mãe também, né? Então, mas como é especificamente o Dia dos Pais, você faça um cartãozinho para ele, escreva alguma coisa para ele, que ele vai guardar isso para a vida inteira. Nossa, eu como mãe, quando eu recebo uma cartinha do filho meu, eu guardo para toda a vida, que é muito importante. Então, de 9 a 15, todos esses dias vai ser dedicado à família, certo? E domingo é Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para vocês, tá? Pronto. Então, na terceira semana do mês de agosto, né? Depois, na terceira, que vai ser de 16 a 22 de agosto, é lembrada a vocação das pessoas que têm a vida consagrada. Então, todas aquelas pessoas assim, que não são padres, não são bispos, não são diáconos, né? Mas eles fazem voto de castidade, de pobreza e de obediência a Deus, né? A Deus e à igreja que fundada, né? Então, é a Semana Nacional da Vida Consagrada. Então, de 16 a 22. Esse mês nacional é o primeiro ano que se faz a Semana Nacional da Vida Consagrada. Então, isso é uma coisa bela, né? Todos aqueles que não, eles fazem voto de pobreza, de castidade e de obediência. Então, várias pessoas fazem isso, são consagrados a Deus, né? Mas vivem na sua casa, outros vivem lá na sua comunidade, tem uma comunidade, né? E que eles vão e trabalham para o reino, né? E na quarta semana, é a quarta semana, vai ser de 23 a 29, de 23 a 29 de agosto. Então, é a vocação dos cristãos leigos e leigas, né? Então, os leigos e leigas somos nós, eu, você, né? Seu pai, sua mãe, né? Então, todos nós somos leigos, né? E alguns leigos e leigas, nós assim, assumimos alguns serviços na comunidade, né? No meu caso, eu sou catequista, né? Então, eu assumi um ministério, né? Não ordenado, né? Então, mas eu assumi o meu ministério. Agora, dia 30 de agosto, vai ser celebrado o dia do catequista. Então, todos os catequistas são homenageados, né? Então, essa é uma vocação muito importante na igreja. Quantas pessoas, né, pegam esse chamado de Deus, né, e querem ser catequistas? Muitos. E às vezes eles não têm, são pessoas assim, que não têm recurso, não têm nada. Mas, assim, confiando em Jesus Cristo, eles vão para a missão e fazem a sua missão. Então, eu, eu sou muito feliz por ser catequista. É uma coisa assim que, nossa, eu nem sei se eu mereço tanta graça que Deus me dá. Né? Mas, então, todos nós somos leigos, e os leigos têm um papel importante. Né? Não só assim, tem um papel importante na política. Né? Quantos leigos cristãos que estão na política que precisam chegar lá e fazer o que deve ser feito, dizer o que deve ser feito, denunciar o que está errado. Né? Então, muitos leigos podem fazer isso. O leigo tem vários serviços na igreja. Né?
porque ele está no trabalho. No trabalho, quando um leigo pode modificar o seu trabalho, né? Ele está no trabalho, está nas ruas, vai para o médico, senta ali numa sala de médico, e ali ele pode fazer o seu trabalho como um cristão leigo, conversando com as pessoas, mostrando, né, o segmento a quem eles devem seguir. Não é isso? Vocês estão sendo preparados, lembre disso. Vocês estão sendo preparados para ser essas pessoas que vão, né? Vocês já fizeram a primeira Eucaristia, agora estão na perseverança. E na perseverança vocês vão aprendendo algo mais. Então, isso é muito importante, tá? Então, como eu estava falando, no mês vocacional, né? Então, assim, nesse subsídio que eles fizeram para o mês vocacional, tem assim, subsídios, é assim, aquelas coisas que vocês vão encontrar, assim, para facilitar o trabalho de vocês, né? São alguns textos que são feitos para algumas informações para que vocês possam facilitar o trabalho de vocês, né? Vocês podem ter alguma iniciativa, de repente você mora num condomínio e você diz, ai meu Deus, eu quero falar sobre, eu quero dizer às pessoas que nós estamos no mês vocacional. Eu quero dizer a meus vizinhos, né? Então você vai e fala. Aí você vai ter aí, como eu falei já sobre o quadro, né? Aquele quadro do mês vocacional, e que fala bem direitinho cada coisa. Então você pode falar para as pessoas. Gente, você sabia que a igreja está comemorando o mês vocacional? É muito importante ser vocacionado. Trabalhar para Jesus. Vocês podem espalhar a notícia, tá bom? Tem um mês inteiro para espalhar. Tá. O Papa Francisco, ele deu 5 frases sobre a vocação, certo? Então ele disse assim, né? Ele disse assim que o Senhor nos indica a margem para onde devemos ir. Então, eu penso aqui, né? Tenho aquele meu desejo, o que é que eu vou fazer? Para onde vou? O Senhor vai me indicar para onde devo ir. Então, eu fico preocupada. Aí eu tenho que pensar também, assim, né? Ele disse também, não se pode trabalhar pelas vocações sem se cansar. Então, eu não posso pensar que vou trabalhar para Jesus e vou ficar sem me cansar nem nada. Não, a gente se cansa. A gente vai até exaustão, né? Para trabalhar pelas vocações. Não é fácil, não, é difícil. Às vezes a gente quer falar, a pessoa não quer ouvir, né? Às vezes a gente tem que preparar alguma coisa e procura. Então a gente precisa. A gente se cansa também, certo? Mas é um cansaço, assim, eu acho assim, que é um cansaço assim, que nos conforta, tá? Nos dá alegria. É um cansaço bom, né? Trabalhar pelas vocações, né? Então, mas para a gente trabalhar também, a gente tem que escutar muito, escutar. A gente tem que discernir as coisas, né? E a gente tem que viver a palavra de Deus. Então a gente tem que escutar, discernir, ver, é isso mesmo ou não é? E viver, colocar na vida a palavra de Deus. Vocês vão ver esse evangelho aí, né, da pesca de Jesus, do barco, que Jesus vai. Né? Então, quando vocês acabarem de escutar o evangelho, vocês vão pensar, escutar lá, vai discernir o que. E você vai ver, como é que eu vou viver essa palavra? Como viver essa palavra de Deus? Então, o Papa Francisco também diz que a gente não está submerso no acaso. Então, que a gente não está assim, jogada à toa, não. De jeito nenhum. Jesus está conosco, certo? Então, Ele está conosco. Isso é muito importante para nós. Saber que Jesus está conosco, certo? Então, é isso aí, né? Eu falei sobre o mês vocacional.
Então é isso aí. Nós falamos, né? Tudo que está aqui nesse cartaz, do mês, nesse cartaz aqui do mês vocacional, né? E foi só para dar uma ideia a vocês do que é o mês vocacional, que é um mês belíssimo, né? E vamos tentar viver, certo? Então, vamos agradecer a Deus por ele que a gente teve aqui nesse momento, estivemos juntos. Eu sei que eu falei demais, sempre falo muito, mas é assim. Se a gente não der certo, vocês não vão ter o conhecimento. Pelo menos você vai saber que existe um mês vocacional todo ano. Todo ano, no mês de agosto, existe um mês vocacional. Então, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos que vivemos aqui, juntos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Um beijo. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.